Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e tenho a alegria de receber neste estúdio um casal muito querido que ouve a Rádio Transmundial já tem algum tempo, gostam muito da nossa programação. Então, hoje a conversa será com o pastor Davi Alexandre Neves Prestes e a sua esposa Sirlene de Medeiros O'Hara Prestes. Eles estão aqui no Brasil há pouco tempo, em dezembro a Sirlene chegou, então é uma alegria recebê-los aqui para conhecer um pouquinho da história de vocês, como tem sido esse desafio de morar em outro país, uma cultura e uma língua tão diferente. Sejam muito bem-vindos ao programa Entrevista e à Rádio Transmundial. Obrigada. Obrigado, o prazer é nosso estar conhecendo essa rádio que nós já escutamos de longo tempo, quando era a época ainda dos radinhos, né? Meu pai escutava, e quando estivemos indo para o Japão, né, eu vi que tinha um aplicativo e passamos já um bom tempo, mais de 15 anos que nós estamos, depois dos aplicativos, ouvindo a RTM. Que coisa linda! No seu caso, Sirlene, como você descobriu a RTM Brasil? Através do meu esposo, né? Vendo-o acompanhar, e sempre ele nas noites ali onde ele trabalha, e como tem vídeos gravados, ele chegava em casa e mostrava algum vídeo ali que ele julgava importante para me estar ouvindo ali. E assim a gente foi acompanhando, e pelas vozes a gente consegue, né, assimilar. Aquela é a Michele, aquela é a Renata. Então, quando ele viu ali, Renata, é a Michele, a voz... Então, pela voz, né? Mesmo sem conhecer a fisionomia, mas pela voz a gente já... É marcante. Sim. E é assim, uma satisfação tão grande quando a gente tem a oportunidade de conhecer os ouvintes pessoalmente, principalmente os locutores que têm um relacionamento diário com vocês por conta do WhatsApp. Tem muitos ouvintes que diariamente mandam mensagem, contam um pouco da rotina, da programação, que gostam, que não gostam, pedidos de oração. Então, a gente se torna tão próximo. Por isso que a gente fala tanto da família RTM. Então, eu quero já deixar muito claro para vocês, para famílias, filhas também estão aqui hoje, visitando, conhecendo o nosso espaço, que a gente sempre fica muito, muito feliz, muito satisfeito de poder conhecê-los pessoalmente. E no reino de Deus, né, é uma família, um reino de irmãos, de amigos, que é o que a gente sempre diz aqui, a gente aprende junto. E eu quero aprender um pouquinho com a história de vocês, o testemunho de vocês. Bom, pastor, você tinha comentado que soube, né, conheceu a Rádio Transmundial, a RTM, por meio do seu pai. E ainda quando era radinho, provavelmente nas ondas curtas. Você tinha quantos anos? Qual que é a memória afetiva que você tem dessa relação com a rádio? Porque meu pai, ele sempre, na realidade, na cidade que nós morávamos, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, lá na igreja tinha uma rádio que era da igreja, chamada Rádio Atalaia. Então, meu pai tinha um programa de rádio. Então, nós somos entre 5 irmãos, né? E quando meu pai ia para lá, todos nós participávamos daquele programa de rádio. Então, ele levava nós 5, nós chegávamos lá e nós fazíamos parte daquelas programações. E toda vez que meu pai estava em casa, à noite, ele sempre dormia ali, escutando a Rádio Transmundial, e ela pegava aquelas ondas que está em... Não sei se falava em... Como é que se fala? As ondas Portugal, curtas? que eram umas línguas ali enroladas. Eu falei, o que meu pai está entendendo aí? O que ele está escutando aí? Mas estava na Transmundial, né? E aí, através, né, de sempre ele estar ali escutando, e quando ela estava fazendo faculdade, foi fazer faculdade em Campo Grande, que nós casamos, aí fui morar lá. Aí lá eu, com radinho também, pegávamos, na época do ano de 2005, né, mano? 2005, né, nós escutávamos pela radinho. Aí voltamos para nossa cidade, ela se formou, voltamos para nossa cidade, e quando nós fomos para o Japão em 2008, aí eu descobri lá, já tinha um aplicativo. Então, eu acompanhava sempre o programa da Renata Burjato.
E aí a gente ia sempre acompanhando o programa do pastor Saião. Tivemos a oportunidade de pegar um trabalho com o pastor Luiz Saião, que ele foi fazer lá no Japão. Qual foi aquele ano, velho? Foi o ano que eu estava aqui, né? 2012, 2011 e 2012. 2012, com a Igreja Batista lá. E foi um retiro onde que o pastor, né, contou várias experiências. Então foi muito edificante. Dali eu comprei alguns livros, né, do pastor Saião e comecei a acompanhar muito mais a RTM. Que coisa linda. Agora me conta sobre o seu chamado pastoral. Você é filho de pastor? Sim, o meu pai, ele sempre foi presbítero. E desde que eu me entendo por gente, ele pastoreava uma congregaçãozinha na cidade nossa, ali em Corumbá. E sempre a gente estávamos ali. Quando eu fui para o Japão, infelizmente na minha juventude do exército, eu fiquei 7 anos no exército, estive me afastando do Senhor, mas voltamos para o Japão, né? Voltamos para o Japão, já tínhamos feito um concerto com o Senhor. E foi tão interessante a nossa ida para o Japão que nós estávamos tentando tirar o visto e não conseguíamos. Até um dia que eu falei para ela, olha, eu não retorno mais, que a gente tem que ir na Polícia Federal, tirar um nada consta. Eu falei, eu não retorno mais na Polícia Federal para tirar esse visto, porque a mulher hoje já perguntou e me indagou o porquê de tanto nada consta, eu estou indo lá tirar e não sai. É a última vez, eu falei para ela. E, inclusive, tinha uma irmã que hoje é já falecida, e naquele tempo a nossa vida ela não estava, né, em acordo com o caminho do Senhor. E aí aquela irmã, encontrando ela no centro cirúrgico, que ela era chefe do centro cirúrgico ali na minha cidade, na Santa Casa, e aí falou para ela, Sirlene, eu tenho algo de Deus para falar para você. Vocês irão para o Japão, mas através de um concerto com Deus. Então foi uma coisa assim que, tipo assim, da água pro dia, do dia pra noite, do dia pra noite, a agência aqui de São Paulo nos ligou e falou, olha, o visto saiu, vocês têm 3 meses para ir pro Japão. Que testemunho. Eu vi que vocês já se emocionaram, eu também fico, né, um pouco curiosa para entender melhor como que foi, né, essa experiência com Deus, porque muitas vezes a gente ouve da palavra, mas o encontro com o Senhor Jesus, ele é muito pessoal. E esse encontro com o Senhor Jesus, no caso de vocês, foi por meio do relacionamento mesmo. Deus tocou e transformou, foi isso, Sirlene? Conta pra gente. Sim. Na realidade, esse reencontro, né? Não foi nem um encontro com Deus, foi um reencontro, né? De o Senhor nos dar mais uma oportunidade, que o Senhor é um Deus de oportunidade. Só que naquele momento, assim, diante das dificuldades, muitas vezes nós criamos nossos próprios planos e projetos, né? Almejamos algo que talvez não esteja alinhado à vontade do Senhor. E de início ali, a minha vontade era ir para o Japão para ganhar dinheiro. Essa era o chamado a qual meu pai fez esse convite. Venha para cá, ficam 2 anos aqui e ganhe o dinheiro e retorne que a vida de vocês vai mudar. Né? Porque até então, o lado financeiro, assim, era algo que, assim, pesava bastante naquele momento ali de início de carreira minha, com criança pequena, porque a minha mais velha tinha 1 ano, e da inconstância, instabilidade financeira e no serviço também. E ali foi a oportunidade que eu me vi passando por situações, dificuldades no casamento. Ali foi uma brecha que eu vi. Falei, é agora que eu vou agarrar isso, só que com aquela mentalidade, né? Vamos para ganhar dinheiro. Só que como o nosso Deus é um Deus de surpresa e de esperança, né? Ali o Senhor nos deu a oportunidade, né? De rever valores, princípios, né? E como nós estávamos andando fora, né? Na contramão da vontade do nosso Deus. Então, o que nós extraímos de tudo isso que nós passamos é que vale a pena viver no centro da vontade do Senhor, né? Porque, como eu sempre falo lá no Japão, escolhas e decisões são para todos, mas consequências nós não podemos escolher. Então, que nós possamos sempre estar no centro da vontade do nosso Deus, né? E depois desse reencontro que vocês entenderam o caminho, né, que vocês deveriam voltar e seguir,
as portas foram se abrindo. Sim, totalmente. E vocês foram testemunhando de vários milagres. De vários milagres. Muitos milagres o Senhor já... Chegamos lá no Japão, como você perguntou, eu apenas um membro, né? E foi interessante que todo aquele tempo que nós vivemos, né, na casa do Senhor, porque, tipo assim, eu nasci dentro da igreja. Porque meu pai era zelador da igreja lá onde que a gente morava. Mas lá no Japão foi aonde realmente nós conhecemos, nós tivemos a oportunidade de ir para uma igrejinha bem pequena na época, e o pastor me deu uma Bíblia, e aí ele falou naquela época, Davi, come essa Bíblia, né? E tivemos uma experiência de 1 ano, chegar na crise de 2008, e fiquei desempregado 10 meses. E as pessoas, quando saímos do Japão, falavam, vocês vão voltar porque tá uma crise lá. E o pai dela já falava, vocês têm que voltar, já tem que voltar. E aí ficamos ali, né, tipo assim, entre a cruz e o punhal. E o que vamos fazer agora? Senhor, nós vamos voltar para esse Brasil, né, do jeito que nós viemos. E graças a Deus, Deus mudou depois de 10 meses, não deixou faltar, abriu uma porta de emprego onde eu estou até hoje, tem nos honrado ali. E de lá para cá, o Senhor veio trabalhando. Bom, eles estavam contando sobre a trajetória deles, como eles conheceram a RTM Brasil, como foi também, né, essa experiência, surgiu a oportunidade de ir ao Japão, depois, né, de um reencontro bem especial com o Senhor Jesus, que realinhou e colocou em ordem todas as coisas, não é isso? Aquilo que precisava ser ajustado. E isso só trouxe ganho no relacionamento de vocês como família, mas também a vida é feita de desafios. Mesmo com essa transformação toda, depois que vocês foram ao Japão, precisaram também enfrentar os desafios. Então, vocês estão no Japão, então a gente continua nosso bate-papo a partir desse ponto. Como que foi esse processo? Então, nós servindo a Deus naquela congregação, naquela igrejinha pequena, era uma igrejinha, vamos dizer assim, independente, né? E como teve a crise de 2008, afetou muitos os irmãos ali, eles tinham acabado de inaugurar aquela igreja, e muitas pessoas retornaram para o Brasil, e eles não puderam estar ali dando continuidade naquele salão que eles tinham alugado. Uma, porque os salões no Japão são muito caros para se alugar. E aí eles foram para casa, e nós ficamos cultuando ao Senhor na casa, e eles falam lá Kaikan, mas é tipo aqueles lugares que é alugado para você fazer dança, palestra, festa. Sim. E nós alugávamos ali todos os domingos. E ali eu fui ali com aquele pastor, trabalhamos com ele mais ou menos uns 2 anos ali. E ali eu fui levantado ao diaconato. E tipo assim, a dor no nosso coração foi quando nós vimos que ali estava um lugar assim muito restrito, era só em casa, e nós queríamos estarmos cultuando a Deus, né, dentro de uma igreja, porque nós nascemos dentro de uma igreja. E aí acabamos conversando com esse nosso pastor, onde nós choramos muito com eles ali, temos eles, nosso amigo até hoje, né, o pastor na fé nosso, pastor Marcos e a missionária Neuza, estão ali no Japão. Hoje ele tem uma igrejinha na montanha, é super bonita a igrejinha, que Deus ali abençoou a vida deles. E aí nós estivemos indo para o ministério que nós já éramos daqui do Brasil, a Assembleia de Deus. E ali servindo ao Senhor, com o pastor Haroldo, né? Ele é descendente japonês, mas ele é brasileiro. Ficamos ali, começamos ali com ele desde 2011, estamos até hoje. E ali nós fomos levantados ao presbitério, e depois fomos também consagrados, né, ao evangelismo. E estamos trabalhando, né, e passamos ali 1 ano com ele, e aí ele ele sentiu do Senhor, né, estar conversando conosco para estarmos, né, dirigindo uma congregação na cidade de Toyoaki. E nós fomos ali para a congregação de Toyoaki. Hoje nós pastoreamos aquela congregação há mais de 10 anos.
E Deus tem nos abençoado, tem muitos desafios. A nossa igreja é uma igreja que, né, é para brasileiros, mas nós temos ali um japonês com família que sempre está ali, ele ama estar ali, ele tem 2 filhinhas japonesas e ele fala, é o Sato-san, e ele fala para mim, né, Sensei, quando eu entro aqui, eu sinto uma paz no meu coração. Eu não estou entendendo o que vocês estão falando, mas eu sinto uma paz. Aí ele fica com o tradutor o tempo todo. Ele fala, eu quero que as minhas filhas cresçam nesse ambiente, né? Então, é muito bom, né, nós estarmos servindo ali no Japão. É um desafio muito grande, porque os japoneses, eles já têm o Deus deles, né? Então, o Deus deles, na realidade, é essa parte financeira, né? Porque às vezes você chega de querer falar para ele de Deus, ele fala, meu Deus é o meu dinheiro. Muitos deles. Então, eles são umas pessoas realmente frias, né? Eles não são aquelas pessoas que nem o Brasil. O Brasil você encontra, assim, de várias, vamos dizer assim, diversidade. Quando você fala, você pergunta uma informação, a pessoa já, né, já tem aquela alegria de passar a informação. Ou, de repente, você já encontra uma pessoa extrema que você pisa no calo e já, tipo assim, já faz aquela tempestade. Mas no Japão, não. No Japão é um país, assim, cada um no seu, vamos dizer assim, no seu quadradinho, né? Mas é um grande desafio. Uma porque no Japão, ali, não dá nem 1% de cristão, né? Mas tem muitos cristãos, né? Vamos dizer assim, brasileiros, muitas igrejas ali espalhadas, né? De todo, vamos dizer assim, denominação. E graças a Deus que tem, tipo assim, pastores ali que até hoje eles estão, tipo, trabalhando de uma forma assim para que Deus venha mover, né, o coração daqueles japoneses. Porque, infelizmente, é uma nação que parece que quando você chega ali, parece que há uma opressão, né? Mas, com a graça de Deus, a cada dia nós vamos, né, vencendo as batalhas da vida. Que coisa linda. Agora, Sirlene, compartilha com a gente algum testemunho que te impactou nessa experiência que vocês têm tido de levar a palavra para o povo japonês e também os brasileiros que estão ali, que precisam fortalecer a sua fé diante de uma cultura, né, que valoriza muito mais a questão do trabalho, do dinheiro. Então, como tem sido essa experiência e o que te marcou até agora? Tem algum testemunho que você pode compartilhar? Tenho, né? Nós temos, cada um em particular, temos uma experiência com o nosso Deus. E eu sou prova viva disso, da fidelidade do amor de Deus, né? Não porque nós mereçamos, mas porque o nosso Deus, ele é fiel e a graça dele nos acompanha a cada dia, né? Então, como eu sendo prova viva disso, né? Quando eu cheguei lá no Japão, né? Daquela circunstância quando nós vivíamos, a gente, desse deserto não vou passar. Mas o Senhor, ele nos sustentou e nos tirou. Só que, como o cristão sabe, sempre tem, né, os novos desafios, as novas experiências. E no ano de 2011, eu engravidei da minha filha, da caçula, da Sara, e mediante aquele pré-natal ali, a qual eu estava fazendo, acompanhamento do início da gestação, foi descoberta ali que eu estava com uma possibilidade de estar com câncer no colo do útero, né, juntamente com a gravidez. E ali, com aquela notícia ali, foi algo que, assim, desestabilizou psicologicamente, emocionalmente, por estar em um país onde os desafios com o idioma, né, se torna ainda mais complexo, né? E ali, quando confirmado que eu estava ali com o câncer no colo do útero, né, eu passei por um deserto, né, psicologicamente ali, onde ali, assim, eu falo que o Senhor permitiu eu passar para entender, né, em particular, quem é Deus e que Ele trata de diferentes maneiras com cada um de nós. E graças ao Senhor, né, eu retornando para o Brasil, porque nós achamos por melhor estar ganhando a minha bebê aqui, porque o tratamento pós o parto seria um pouco mais minucioso, porque eu já tinha a minha mais velha lá no Japão. Nós não temos essa rede de apoio que nem tem no Brasil, familiares, minha mãe, meu pai, para estar dando porque lá todo mundo ou trabalha ou você não recebe, tem que trabalhar para receber. Então lá nós não contamos com essa rede de apoio.
E nós conversando, eu orando ao Senhor, o Senhor, né, confirmou de eu estar vindo para tê-la aqui, porque aqui teria minha mãe para estar me auxiliando, mas para a honra e glória do Senhor, né? O Senhor foi fiel, naquele enredo, depois que eu tive minha bebê, que eu passei por esse tratamento, né? O médico ali confirmou que não seria algo que tivesse que ir para uma cirurgia, apenas fiz uma cauterização de alta frequência e ali a gente observou. E para a honra e glória do nome do Senhor, o resultado do exame da biópsia veio que havia ali, sim, né, um risco, mas que as células ali cancerígenas não tinham sido avançado, né? E ali foi combatido somente pela cauterização. Então, o nome do Senhor foi louvado, né? Porque muitas vezes nós achamos que o deserto é para matar, para fazer paralisar, mas não, ali foram experiências e com isso, né, eu pude, com a minha experiência, outras pessoas naquele momento passaram pelas mesmas situações, né? E a gente pôde levar uma palavra de edificação para aquela pessoa, para que ela possa confiar e se apegar mesmo no momento, né, quando nós vemos ali desestabilizado, mas a fé do Senhor, ele é maravilhoso, ele não deixou nos perder a fé e a esperança nele. E hoje nós somos prova viva, hoje Sarinha está com 12 anos, que o Senhor, ele é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Que experiência maravilhosa. Eu imagino, assim, todo o susto, né, o impacto de um diagnóstico como esse, ainda mais grávida, e depois ver o agir de Deus, os milagres, depois do parto, que é aquela alegria maravilhosa, mas ao mesmo tempo aquele misto de sentimentos, sim, né? O que vai ser de mim? E Deus te surpreender dessa maneira e você poder auxiliar outras pessoas com a mesma dor. Ela conta assim bem... Detalhe. Tipo assim, ela não contou o detalhe, né? Mas ela ficou bem mal, bem mal. Tipo assim, atingiu o psicológico dela. Claro. Ela não falava com a minha filha a mais velha. A mais velha ligava para o serviço, né, chorando, porque ela não... Depois que ela teve o diagnóstico, ela não conseguiu mais falar. Então, ela vegetava em casa. E teve um dia que, naquele dia tão triste, o pastor nos ligou, ministrou uma palavra no nosso coração, Salmo 46, né, onde fala que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e presente, bem naquele momento da angústia. E depois daquela palavra que ele ministrou, eu e a minha mais velha colocamos a mão no ventre dela e choramos, oramos, pedimos a Deus, né? E eu lembro até hoje que foi uma coisa assim marcante na minha vida, que eu falava, Senhor, né? Não sabia se minha filha, eu não sei se é certo, se é errado, mas eu falava assim, Senhor, eu quero tocar o teu coração, né? Então, naquele momento, o que eu pensava, só eu falava assim, eu quero alcançar, eu quero que essa oração alcance o teu coração. Que eu, tipo assim, não quero perder a minha esposa, né? Tão jovem, com uma filha no ventre e a outra aqui para criar. Então, foi quando o Senhor fez, nós tivemos a oportunidade de estar ali em Vitória e nós também expressamos, né, esse testemunho. E foi algo que o pastor falou, nossa, aonde vocês passarem, vocês vão contar esse testemunho, né? Eu não podia deixar passar, gente. Com um testemunho desse, a gente começou essa conversa para falar sobre os desafios de ir para uma outra nação. Sim. E olha quantos milagres vocês puderam testemunhar nessa entrevista. Pena que o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu já me emocionei aqui, já estou aqui, né? Limpando as lágrimas, mas eu quero agradecer a participação de vocês, que vocês possam, que essa mensagem, olha, compartilhe, gente, compartilhe essa entrevista com muita gente para que esse testemunho alcance e a gente não tenha nem noção, né, do impacto que essa palavra pode trazer para outros corações. Muito obrigada, pastor Davi Alexandre Neves Prestes e a sua esposa Sirlene de Medeiros O'Hara Prestes, nossos ouvintes queridos, que Deus abençoe muito a família e a vida de vocês e o ministério. Amém. Nós que agradecemos por ter esta oportunidade de estar conhecendo aqui pessoalmente a RTM, porque a RTM ela fez eu falo na minha vida, um diferencial na minha vida. Principalmente a parte do programa ali, que é o Caminhos da Fé, com o pastor JP e o locutor que ele disse, né? O Ricardo Santos. Então, amamos essa RTM. Ah, que coisa linda. Olha, queria ter mais tempo, mas é o seguinte, se você chegou agora,
Ouça essa entrevista desde o início, tem a parte 1, vai lá no nosso site rtmbrasil.org.br. Esse conteúdo também fica disponível nas plataformas de áudio. Participe, foi um prazer receber esse casal querido. O programa de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som, meu querido Luiz Felipe Pereira. Até a próxima entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.